Oi, gente, aqui é a Paulina Gonçalves falando com você. Você está no nosso canal e é muito bom compartilhar com você aquilo que nós aprendemos com o nosso bom Pai. Nós temos uma proposta de sempre levar a você palavras de edificação, palavras da parte de Deus, palavras do coração de Deus para você. Quero ser sempre um canal de bênção na sua vida. Nossa oração é para que esse canal seja uma ferramenta de Deus para esse tempo, a fim de que a palavra soe como no vale, né, de ossos secos, e ela possa fazer levantar um grande exército para a glória de Deus. Antes de tudo, antes da gente ministrar o texto, eu quero falar com vocês que duas coisas, né? A primeira é que você compartilhe, sempre compartilhe, né? Só o fato de você clicar em cima dessa palavra e compartilhar, enviar para alguém do teu grupo, do WhatsApp, enviar através do Face, enviar através da sua rede, isso já ajuda o canal a expandir, ok? E faz com que aquilo que te edificou seja resposta para outra pessoa também, né? Então você pode mudar a vida de uma pessoa só com um simples toque na palavra compartilhar. Outra coisa é você deixar o seu like, isso é uma resposta muito positiva para a gente também, tá? O conteúdo tem importância, o YouTube entende isso, que esse conteúdo é relevante. E terceiro, ativar o sininho, ok? Agora, outra palavra que eu quero dizer é que esse tema que a gente vai desdobrar com vocês aqui, eu vou fazer alguns vídeos, né, para não ficar muito longo, sobre esse mesmo tema. Nós temos a proposta de fazer um curso ensinando teórica e prática, teoria e prática, ou teoricamente e na prática, cada um desses exercícios que nós nos propomos a ensinar para conduzir você a isso que nós vamos compartilhar aqui, que tem como título Crescimento Espiritual, ok? Nós vamos pensar com vocês sobre esse tema. Por quê? Eu não sei se vocês têm crianças em casa, né? Nossa família é uma família grande, relativamente grande, e nesse momento a gente está com Paulinho, né? Paulinho deve ter um ano e pouco, 1 ano e 2 meses. Temos o Felipe, que também tem menos de 2 anos. Temos a Sara, que vai fazer ainda 1 aninho. Então, temos a Laura, que tem 2 anos, vai para 3 aninhos. Então, são crianças, né? São pequenos. E é tão bonitinho, né? Quando eles começam a falar, papai, mamãe, falam palavras erradas ainda, a gente se diverte com essas crianças. O comportamento, a gente vê o comportamento deles, aprendendo a andar, a dar os primeiros passos. É tão bom. Mas essa alegria, se você tem criança em casa, eu pergunto, essa alegria perduraria em nós se com o passar dos anos essas crianças continuassem com as mesmas palavras, com os mesmos tipos de comportamento? Elas se desenvolvessem fisicamente e elas continuassem com o mesmo comportamento, será que nós nos alegraríamos ou ficaríamos preocupados? Então percebe que essa nossa experiência nos ajuda a entender esse processo na vida espiritual. Deus se alegra com o novo nascimento, mas Deus se preocupa quando uma pessoa, com o passar dos anos, em vez de crescer na sua vida espiritual, ela envelhece. Então, ela se torna crente anão. Ela não desenvolveu na vida espiritual aquilo que era aguardado, esperado. Isso é preocupante. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas a respeito desse tema, algumas verdades que nós aprendemos. Primeiro, eu quero ler o texto de Efésios. Esse texto é um dos mais fortes para mim, a meu ver, quando se trata desse assunto. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: e ele mesmo, esse ele aqui se reporta a Cristo, nos versos anteriores, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o verso de número 12. Diz assim, até que possamos atingir uma estatura. Esse texto deixa claro que Deus tem um alvo. Quando diz até que, ele mostra que, na perspectiva de Deus, existe uma medida para que a gente chegue lá. Existe uma estatura para que a gente chegue lá. Uma vez eu me fiz essa pergunta, por que Deus não fez Adão criança? Por que Deus fez Adão adulto? Porque Deus já fez Adão dentro do padrão, dentro do alvo, correto? Então, o alvo de Deus é nos conduzir à maturidade. E esse texto deixa claro, é como se fosse Deus visse cada pessoa com uma habilidade específica, como um técnico que monta um time, que treina pessoas, cada pessoa dentro de um time tem uma habilidade específica. Ou cada pessoa dentro de uma determinada modalidade de esporte. Ela tem um técnico específico que vai promover seu aperfeiçoamento, né, desenvolver aquela técnica até ela chegar a uma perfeição, para realizar aquilo que é a sua habilidade. Assim Deus também faz, ele dá, olha só, ele equipa pessoas com dons, diz lá, apóstolos, profetas, mestres. Ele equipa essas pessoas de uma determinada habilidade técnica, para que essas pessoas treinem os outros, para que os outros possam cumprir seu chamado, até que todos possam chegar ao mesmo nível, à mesma estatura. Então Deus tem esse alvo para nós, ok? Para cada crente. Agora, para você chegar à maturidade, você tem que crescer, correto? E operar o nosso crescimento envolve a ação de Deus, porque Paulo disse lá em Coríntios capítulo 3, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, operar o nosso crescimento é algo que Deus faz, mas existe uma parte que é nosso dever, ou nossas ações, para que a gente possa se tornar cooperador de Deus nesse processo. Se a gente olhar bem o reino animal, não sei qual autor, acho que foi Anderson Salsi, que diz que o homem é a criatura mais órfã da natureza. Se você olhar o crescimento dos animais, né, os animais eles nascem, os gatinhos, os cachorrinhos, os cavalos, eles nascem. Em minutos eles já estão andando. Eles não levam tempo para firmar as patinhas. Em poucos meses eles já estão procriando. Agora, olha o homem na natureza. Nós levamos 1 ano para colocar os pezinhos no chão firmados e dar os primeiros passos. Algumas crianças podem fazê-lo com 10 meses. Mas nota o tempo em relação ao mundo animal. Nós levamos mais anos para pegar uma colher e levar a comida na boca de forma autônoma. Levamos mais anos ainda para procurar comida de forma autônoma, sem depender do outro. Perceba o tempo que a gente leva no processo em relação aos outros animais. Por que isso? Porque o nosso crescimento físico, ele também depende de um crescimento intelectual. Então é nesse sentido que eu estou querendo colocar para você exatamente essa questão. Nosso ser espiritual, ele também se desenvolve, ele precisa de tempo e algumas ações para alcançar esse desenvolvimento, ok? Então, primeiro ponto, crescer na Bíblia é imperativo, não é opcional. A Bíblia fala de crescimento na fé. Se você olhar os evangelhos, você vai ver que a Bíblia fala de pouca fé, nenhuma fé, muita fé. Então, a fé, ela existe em graus, em níveis. Isso denota que nós podemos crescer na fé. Né? Paulo disse isso lá em 2 Coríntios. Ele diz assim, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós. Crescendo a vossa fé. Pedro disse lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Paulo disse em Efésios 4,16 que nós promovemos o crescimento do corpo, cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, nós podemos crescer na fé, na graça, no amor. Então, são áreas onde a Bíblia coloca que a gente pode crescer. Esse crescimento na Bíblia, ele tem, como eu posso dizer, ele é assumido por diferentes palavras ou ele é expressado em diferentes processos. Por exemplo, Paulo fala no próprio livro de Efésios que nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Ele se apropria da figura de uma casa, aonde você vai montando tijolo por tijolo, construindo. Então, essa metáfora da casa fala de edifício, de edificação. Você não fala, a gente usa a expressão, eu estou edificando uma casa, eu estou construindo. Muito bem. O processo de crescimento é um processo também chamado de edificação. Você está sendo construído. Tem gente que até que brinca, né? Dizendo assim, põe uma plaquinha dizendo assim, cuidado, eu sou um santo em processo de obra, eu estou em obra, né? Outro termo que é usado é aperfeiçoamento. Paulo também vai usar isso no capítulo 7, de 2 Coríntios. Ele diz assim, ora, pois, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no amor de Deus. Então, edificação, aperfeiçoamento ou ainda como um processo de renovação, né? É como se, Paulo diz isso em 2 Coríntios 4,16, não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, né? Então, um processo de renovação. Ele vai falar isso em Efésios 4,23. E renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, percebam, estamos sendo edificados, construídos, estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo renovados. Todos esses termos, edificados, construídos, renovados, são termos que falam desse crescimento. Nesse processo, a nossa mente vai mudando, é isso que Paulo fala de renovação da mente, né? E isso acaba afetando todo o nosso ser, ok? Então, o alvo de Deus é nos levar a essa maturidade. Paulo chama esse processo de como se você estivesse se despindo do velho homem e se vestindo de um novo homem. Você remove o velho homem, todas as tendências carnais herdadas de Adão, e se veste de Cristo, do novo homem. Tá? Esse é o processo que a Bíblia descreve. A nossa proposta é pensar com vocês nas razões pelas quais devemos buscar esse crescimento. Não sei se é porque eu sou professora, eu sempre trabalho com causas. Desde criança eu sou assim, eu sempre quis descobrir a causa. Quando um professor de química colocava uma fórmula, eu queria saber por que eu tenho que aplicar aquela fórmula. Quem que descobriu aquela fórmula? Qual é a causa? Eu não me conformo em adotar determinada coisa, admitir, se eu não entender a causa, né? Então acho que é por isso que eu sempre quero explicar, apresentar as razões. Porque quando você assume um comportamento, quando você faz isso sabendo o porquê, você não faz por imposição, você faz pela compreensão. Isso é maravilhoso. Então, vamos aqui apresentar agora para você uma razão. Depois a gente compartilha outras, tá bom? Por que a gente tem que buscar esse crescimento? Vamos lá. Primeira razão que eu apresento é que essa é a vontade de Deus para nós. Voltemos ao texto de Efésios. Paulo disse que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo, o verbo querer expressa vontade, correto? Quando você usa esse verbo, você está expressando vontade. Então, a vontade de Deus é que você cresça. E de acordo com Jesus, essa vontade de Deus deve ser a nossa preocupação. Olha o que ele ensinou na oração do Pai Nosso. Que nós devemos orar dizendo o quê? Pai, seja feita a tua vontade.
Então, a vontade de Deus deve ser procurada. Paulo escreve isso aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz: não sejais insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. Se você está em dúvida, qual é a vontade de Deus para você? A palavra de Deus é bem clara. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja edificada. Correto? Então, o propósito de Deus é levar você à maturidade. E muito interessante é que, olhem para minha mão, aqui está o alvo de Deus, aqui está você. A palavra pecado tem a sua definição mais básica no hebraico, rata, como errar o alvo. Se o alvo de Deus é você chegar à maturidade, você está aqui na sua caminhada cristã e você não está procurando esse alvo, você não está preocupado com essa vontade de Deus, você está errando o alvo. Isso é pecado. Ok? Pecado é errar o alvo. Alvo de Deus para você, sua maturidade, seu crescimento, seu desenvolvimento espiritual. Se você na sua jornada cristã não se preocupa com isso, você não está preocupado com a vontade de Deus para você, você está pecando, você está indo num alvo diferente daquilo que Deus tem proposto para você. Então essa é a primeira razão que eu te apresento nesse vídeo. Por que você deve se preocupar com esse assunto? E eu te convido a assistir os próximos vídeos, porque eu vou tratar desse assunto. E eu já deixo aqui uma nota, nós estamos tão envolvidos em promover o teu crescimento, que estamos já elaborando um curso onde vamos te ensinar práticas para levar você num processo de aceleração, porque Deus tem pressa, você já perdeu muito tempo, então se prepare, porque aqui na descrição desse vídeo tem um link. Você, se estiver interessado, você vai clicar nesse link, você vai ter acesso a todo esse processo que estamos elaborando para promover teu crescimento, ok? Deus te abençoe, um grande beijo no seu coração e não esquece, compartilhe.